Presidente, essa crise do Corinthians, ela começou com a questão da vai de bet. Eu queria tratar desse assunto com o senhor. Houve uma investigação da Polícia Civil sobre esse assunto, foram feitas acusações graves de que o contrato teria sido usado para desviar dinheiro do Corinthians. Qual que é a posição do senhor? O senhor foi praticamente um garoto propaganda da Vai de Bet. Me lembro do senhor dando entrevistas com o boné aqui na CNN, com o boné da Vai de Bet, com a camisa da Vai de Bet, e foi uma marca muito forte do início da sua gestão, esse contrato com a Vai de Bet. O que aconteceu? Teve alguma ilegalidade? Teve alguma irregularidade? E como é que o senhor vê os apontamentos da Polícia Civil a respeito do contrato com a Vai de Bet? Tem nada de irregularidade, João. Da minha parte não tem nada. E vou te provar da seguinte forma. Primeiro, eu sou a última assinatura de qualquer contrato. Eu já fiz, acho que uns 1000 contratos em um e pouco de Corinthians. Desde um contrato de 100 mil reais até o último que eu fiz de 1 bilhão 150 milhões de reais, ele é feito da mesma forma. Eu sento com o presidente da empresa, eu discuto o valor, ali mesmo, João, já é passado para o meu jurídico, para o meu compliance, para o meu marketing, que aí dependendo da empresa, as entregas que tem de publicidade, para o meu administrativo que controla e o meu financeiro, que é a parte financeira que negocia com eles. E nunca sozinho, João, nunca. Sempre com jurídico, sempre com administrativo, sempre com marketing, sempre com pessoas que testemunham. Então, nunca sozinho. Então, todo o contrato que eu fiz, desde 100 mil reais até 1 bilhão 150, foi da mesma forma e nenhum teve problema, João. Nenhum teve problema. E o que chegou até mim da intermediária, ela foi aprovada pelo nosso compliance, pelo nosso jurídico, ela foi aprovada pelo compliance jurídico da patrocinadora, assim como foi levantado a intermediária e não teve problema nenhum, João. E eu fui a 7ª, 8ª assinatura depois da aprovação do meu jurídico e aprovação também do meu outro secretário-geral que me aprovava tudo para mim poder assinar. Então não teve nada de errado. O que essa intermediária ela faz com o dinheiro que ela recebe através do trabalho dela é um problema dela. O Corinthians não tem nada a ver. Hoje, também, para você contratar um jogador, às vezes, João, chega a ter 2 intermediários, fora empresário, fora família, fora advogado. É um absurdo hoje o mercado para se contratar um atleta. No mínimo, sempre tem um intermediário e, no mínimo, um empresário. Então, isso é de praxe, normal. E eu, como presidente, aliás, teria que até ser muito valorizado isso. Porque eu trabalhei com agência de publicidade, eu sei que é 20%, eu sei que o praxe eu tinha empresa que eu pago meus representantes, é 10%, e eu sempre briguei para sempre pagar a menor comissão possível para o Corinthians. Desde o dia que eu estou, João, e está provado isso, pelos valores monstruosos que eu trouxe de receita para o Corinthians, está provado que o que eu posso fazer para o Corinthians e não tirar do Corinthians é o que eu tenho feito durante todo esse tempo que eu estou na cadeira. Então, isso está provado. Não passou nenhum dinheiro pelo Corinthians. Essa intermediária parece que passa para uma empresa, essa empresa passa para outra, onde diz a polícia que para no crime organizado e numa empresa de jogadores. Diz, né? Nós não tivemos negócio com ninguém desse tipo de... Nós não fizemos negócio. Eu, na minha gestão, não fiz negócio com jogador, não fiz negócio com nenhuma nessa empresa. E eles têm que dar sequência no processo. Se o dinheiro está parado, eles têm que saber se dali para onde ia ou para quem ia. Depois de 1 ano. Então, é isso também que a gente quer entender. E o meu indiciamento, um absurdo, foi feito às vésperas de uma votação do meu impeachment, sendo que não terminou o processo ainda. Então eles teriam que ter uma sequência e sim indiciado lá na frente, a hora que tudo estiver organizado. Ainda tem até, parece que uma das pessoas também ainda não foi ouvida, tem um advogado que pediu agora. Então, quer dizer, foi indiciado sim. O senhor considera injusto o seu indiciamento? Completamente injusto. Não tenho participação nenhuma. Como eu te disse, João, tudo que eu faço, eu tenho testemunha, tudo que eu faço é o meu jurídico. Eu nunca assinei um contrato, eu nunca fiz nada sem o meu jurídico participar, sem o meu compliance participar. Sou o presidente que mais buscou dinheiro para um clube de futebol da América Latina, até então 1 bilhão e 800, com mais um contrato na mesa deles de mais de 1 bilhão, fechando 3 bilhões de reais. Nunca um presidente trouxe tanta receita para um clube de futebol. Do que seria esse outro contrato de 1 bilhão? De marca esportiva. Que deixei pronto, já tudo equacionado. Como é que seria? Porque 1 bilhão é dinheiro demais. São 1 bilhão em 10 anos. Passa de 1 bilhão, João. Passa de 1 bilhão. De uma fortuna. Exato. Né? Passa de 1 bilhão em 10 anos. Como seria isso? Explica um pouquinho mais. Isso seria um fixo, mais royalties, que hoje a gente tem um grande problema de royalties, porque a gente falta muita mercadoria. O Corinthians acabou fechando mais de 100 lojas. Isso o Corinthians toma um prejuízo. Nunca ninguém percebeu isso. E essa era uma discussão que a gente estava vendo por algumas dificuldades que a atual, né, fornecedora de material esportivo nos causava, pela falta de entrega de material, atraso, a Nike. Tivemos alguns problemas, mas a gente estava numa conversa para que ela pudesse também chegar a um patamar que nós não imaginávamos.
até o momento eu via que o contrato do Corinthians não era, o contrato da Nike com o Corinthians não era tão bom. Tive algumas reuniões com os presidentes para que eles pudessem melhorar esse contrato. E para que isso aconteça, a gente precisa saber também de outras situações, a que ponto a gente pode chegar em termos de valores. E aí, dentro desse contrato com a Nike, seria uma renovação por 10 anos no valor de 1 bi? Isso, tanto Nike quanto Adidas, que a gente vinha numa conversa. Né? Porque a Nike tem o seu contrato vencendo agora até o final do ano, com uma renovação automática, desde que não se tenha alguma outra melhoria. Tem o direito de cobrir, né? De cobrir, que é isso que a gente estava conversando. Tive várias reuniões com os presidentes para que eles chegassem. Se eu tenho já acima de 1 bi, a Nike também teria que cobrir também acima. É isso que a gente está esperando dessa atual diretoria interina que está lá. Porque eu deixei um contrato acima de 1 bilhão lá, de uma outra marca de material esportivo. Então a Nike... O senhor está dizendo que a Adidas estava negociando e topava pagar 1 bi. Isso. E a Nike tinha o direito de cobrir. E a Nike agora tem o direito de cobrir. Então, ou seja, eu estou deixando no mínimo um contrato acima de 1 bi aí na mesa, com mais de 1 bilhão e 800 que eu trouxe. E esse bi seria fatiado ao longo dos 10 anos, cerca de 100 milhões de reais por ano. Isso, assim como eu negociei 1 bilhão e 800, 1 bilhão 150 com direitos de TV, assim como eu negociei 309 patrocínio master, eu sou o presidente que mais fechou um contrato, maior contrato de patrocínio master. O nosso patrocínio master, para você ter uma ideia, João, era 17 milhões. Eu fechei ele em 120 milhões o primeiro contrato. Aquele do Vai de Bet. Do Vai de Bet. E hoje fechei hoje a gente tem um contrato fechado com a Sport da Sorte de 103 milhões ano. Oi, boa noite. Pô, mas como assim boa noite? Está de dia. É que o Esporte Record veio aqui a São José dos Campos. São José é uma cidade no Vale do Paraíba, 100 quilômetros da capital. E a gente veio fazer uma visita aqui, um cara que você vai gostar de ouvir. Agora você vai ver que por essas camisas, Seleção Brasileira, Corinthians, Internacional, Santos, está revelado quem você já sabia. Yuri. E aí? Kleber. Beleza? Seja bem-vindo. Obrigado por receber a gente. Pô, eu bati nas costas dele, mas é embaixo. Semana passada a gente deu que o Neymar ia ficar no Santos. Hoje a gente pode falar que o Yuri vai ficar no Corinthians? Bom, então de volta aqui no embalo do Esporte Record, aqui na casa do Yuri Alberto, que a gente gravou essa semana. Então, o que vai pesar para você ficar ou não ficar no Corinthians? É que nem você falou, né? Você perguntou se tem um sonho. Pô, é o sonho de todo jogador. Até tem uma tatuagem aqui da bola da Champions League, que é um sonho que um dia eu almejo muito poder jogar essa grande competição. A gente presenciou agora o Beraldo, Marquinhos sendo campeão dessa competição. Se tivesse que escolher jogar num grande time europeu para jogar liga e tal, ou ser jogador da seleção brasileira, dá para escolher um ou outro? Kleber. Dá? É difícil? Não é fácil. É fácil. É fácil? É fácil, é só olhar para aquela amarelinha ali. Sério? Que, não, aquela ali... Pô, você não vai sair da Europa, você não vai jogar liga, mas você vai ser convocado constantemente para a seleção. Você preferia? Pô, eu sei da visibilidade que o Corinthians tem. E para eu sair daqui, eu acho que tem que ser uma parada bem conversada entre o meu staff, entre o clube. Tem que ser uma coisa positiva para ambos os lados, né? Em 2023 a gente viu isso. Após a minha chegada em julho, de julho para agosto de 22, eu ter feito, independente do início ruim que eu tive aqui, mas depois eu consegui dar a volta por cima e consegui a convocação no ano seguinte pela temporada anterior que eu tinha feito. E, pô, cara, esse ano eu senti que eu tava muito próximo disso pela temporada que eu fiz no ano passado. Todo mundo achou. Tem cara que defende que você tinha que ser o centroavante. Entre todos os atacantes brasileiros, disputando grandes ligas, eu sou o que mais tem números, né? Palmeiras e Corinthians, Copa do Brasil. Ah, não quero deixar ninguém nervoso, mas quando você viu o sorteio lá, Palmeiras e Corinthians, é mais legal ou é mais complicado? Pô, cara, eu gosto desses jogos grandes, né? Eu gosto muito desses jogos grandes. E o normal é pegar um jogo assim, com um desafio maior, numa semi, numa final, numas quartas. Né? Mas o sorteio, eu acho que a gente vai estar muito preparado para esse grande desafio. Tô pensando se eu vou sinucar ele ou não. Não. Aqui eu sou bom, hein? É bom? Aqui eu sou Deixa bom. eu ver, dá uma tacada aí. Aqui eu sou bom. Pô, aí você deixou no... Não, pô, tá moleza aqui. Tá no O. Vamos ver. Bola 2. O que você vai fazer? Dois? Vamos ver. Se errar... É gol.
Como é que estão essas costas aí? Tô melhor, Kleber. Graças a Deus, cara. Tô melhorando bastante. E acha que na volta do campeonato já vai dar pra jogar? Kleber, hoje? pela evolução que eu tô tendo, cara. Eu creio que sim. Meio de julho, assim. Eu acho que até quando a gente voltar das férias eu posso estar numa transição. Vai depender muito da minha evolução também. Maurício Noriega diz que o seu melhor presente de Natal ano passado foi o Memphis Depay. Ele falou o Memphis chegou e foi um presente pro Yuri Alberto. Foi mesmo, não? Foi, cara, foi. Foi porque a gente sabe, nós atacantes, a gente sabe da importância de dividir uma responsabilidade dentro de campo com um cara da grandeza do Memphis, sabe? Então até pra defesa, assim, os caras tomarem um pouco mais de cuidado com ele, acabar criando umas brechas pra mim e eu poder aproveitar essas brechas. Então acho que a chegada dele pro Garro também foi muito importante, porque não sou só eu atacando. Sou eu atacando e o Memphis baixando pra dar uma opção pra ele, né? Obrigado, espero que você tenha gostado. Pô, demais, cara. E espero que você, que está acompanhando o Esporte Record, tenha gostado. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um cortezinho da entrevista de Augusto Melo ao programa CNN Esporte e também uma entrevista exclusiva de Yuri Alberto para Kleber Machado do Esporte Record. Mas antes de repercutir esse assunto, vamos falar um pouquinho da situação dos jogadores do Corinthians no mercado da bola, nessa parada aí para o Super Mundial de Clubes, né? Então, algum jogador do Corinthians pode sair, outros podem chegar, tem nomes sendo ventilados na diretoria do Corinthians, mas tem nome também sendo aí comentado e pode sair devido a alguns motivos ou algumas razões. Por exemplo, Rodrigo Garro, ele diz que recebeu proposta, né? E deve deixar o Corinthians. Por que eu vou explicar que ele deve deixar o Corinthians? Porque o Rodrigo Garro, ele está insatisfeito no Corinthians devido ganha um salário aí menos que Pedro Raul, que foi embora do Corinthians para o Ceará. O salário de Rodrigo Garro era 370 mil aproximadamente. Ele fez uma temporada muito boa no Corinthians, ganhou aumento, foi por 700 mil, 720 mil. Rodrigo Garro entende que pode ganhar mais, que esse salário para ele é pouco. Então, a insatisfação de Rodrigo Garro é por causa do salário. Não tem outro problema. E aí o Corinthians, né, entende que o salário dele está na média e não dá para aumentar mais. E Rodrigo Garro, aí tem, segundo ele, tem propostas de times europeus. Sobre Igor Coronado, outro jogador que é muito querido na Arábia e tem proposta de time da Arábia também. E outro jogador que está insatisfeito no Corinthians, não é salário. Sobre salário, ele ganha muito bem, ganha mais de 2 milhões por mês. Qual é o problema do Igor Coronado? O problema do Igor Coronado é que ele está insatisfeito nos treinos do Corinthians. Nos treinos, ele está insatisfeito no banco do Corinthians. Diz que nos treinos ele arrebenta. E no jogo contra o Grêmio, o técnico Dorival Júnior foi perguntado por que ele não escalou Igor Coronado. Ele falou que foi por opção técnica. Se ele está arrebentando nos treinos, por que opção técnica não colocar o cara para jogar? O Dorival Júnior preferiu fazer um jogo mais lateralizado, mais pelas beiradas. E nesse caso, Igor Coronado não se encaixaria no que ele precisa. Porque o Igor Coronado joga na infiltração, joga por dentro, fazendo a inversão de bola. Então, Igor Coronado está insatisfeito no Corinthians porque está no banco. Sobre Memphis Depay, chegou a informação da Turquia que o Memphis recebeu uma proposta aí do Besiktas. Só que o Corinthians tem direito apenas em 50% do Memphis Depay. Isso é porque já está no contrato, ele já chegou no Corinthians com
com essa cláusula contratual. 50% é dele, 50% do Corinthians. E o Besiktas, e a multa rescisória para o Memphis e para o Besiktas é de 10 milhões de euros. Isso significa 64 milhões de reais. Ou seja, como o Corinthians só tem 50% da multa rescisória, então o Corinthians receberia aí 32 milhões de reais. Para mim, o Memphis Depay, mesmo sabendo que ele ajudou muito o Corinthians para tirar o timão da zona de rebaixamento do Brasileirão passado, levando o Corinthians a uma pré-Libertadores, foi importante na conquista do Paulistão, eu deixaria o Memphis ir, pelo tudo que ele tem entregado ao Corinthians. Acho muito pouco, né? Pela bagatela que ganha de praticamente 5 milhões de reais por mês. Detalhe, o Corinthians está atrasando em pagar a premiação do Paulistão. A premiação do Paulistão pela Federação Paulista saiu em torno de 5 milhões. Só o Memphis está no contrato de levar 4 milhões e 700. Só que como o Corinthians atrasou, já cresceu uma multa de 10%. Esse 10% já dá 5 milhões e 200. Ou seja, o que o Corinthians vai receber da Federação Paulista não dá para pagar o Memphis. Eu deixaria o Memphis embora porque para mim ele não representa, não tem essa representatividade toda de 5 milhões por mês, pelo que ele entrega, é muito pouco. Deixaria embora, traria aí um Roger Guedes, né, repatriaria o Roger Guedes, ou trazia, por exemplo, um Anderson Talisca, porque ia render mais, ia ser mais útil ao Corinthians em campo, ia ganhar menos. Sobre Yuri Alberto. Yuri Alberto está se recuperando de uma lesão, né? E que ele acabou quebrando aí a ponta do osso da lombar, está recuperando da lesão. Yuri tem vontade de ir embora, isso não é segredo para ninguém, que já falou em várias entrevistas, né? O sonho dele é jogar uma Premier League, jogar uma Champions League. Nessa janela que se abre dia 10 de julho, o Corinthians vai perder, né? Alguém. Não tem como ficar com todo mundo. Para mim, quem vai sair é somente Breno Bidon. Por quê? Porque o Chicão já disse que o Breno, quando era coordenador da base do Corinthians, já disse que Breno Bidon tem uma proposta de 25 milhões de reais, né? Então, Breno Bidon, porque o Corinthians tem um meio de campo consistente, com José Martínez, Carrillo, Ranieri e o Garro. Então, o Breno Bidon é um bom jogador? É. Mas, eu sinceramente, acho que o Corinthians vai vender o Breno Bidon. Acho que vai sair só o Breno Bidon. E o Roberto não vai sair. Por que o Roberto não vai sair? A lesão de Roberto vai atrapalhar isso aí do Corinthians. Porque ele não está se performando. Então, vai acabar aí ajudando o Corinthians com essa lesão. Aí existe um versículo bíblico que diz, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam o bem, né? Ama a Deus. Então, me parece que essa lesão aí vai acabar ajudando o Corinthians. Essa semana, Yuri acabou aí concedendo uma entrevista para o jornalista e narrador Kleber Machado e deixou a torcida do Corinthians esperançosa em relação aí a voltar aos gramados. Por quê? Porque após a parada aí para o Super Mundial, né, que vai acontecer daí aproximadamente 30 dias, né, o Timão volta a campo dia 13 de julho contra o Bragantino pela 13ª rodada do Brasileirão. E o Roberto já falou que nessa data ele acredita que já está em campo, porque a recuperação dele está sendo aí um espetáculo, está surpreendendo. O Yuri não fez cirurgia, né? Não fez nada disso. Então já facilita a recuperação. Yuri mora no São José do Rio Preto, né? São José dos Campos. E está se recuperando ao lado da família, da filha, né? Yuri está muito bem. Yuri também teve a oportunidade de falar um pouquinho aí de Memphis Depay, né? O companheiro que ele é em campo, Rodrigo Galo, dizendo que facilitou, né, com a chegada desses dois jogadores, facilitou muito o seu futebol. Porque eles abrem pelas pontas, infiltram pela beirada, infiltram pelo meio, e aí sobra mais espaço para o Yuri Roberto flutuar. Então o Yuri acabou rasgando o elogio. Acredito eu que o Yuri fica, porque essa
lesão acabou atrapalhando ele, a saída dele. Quem vai sair do Corinthians deve ser somente Breno Bidon, jovem, talentoso, mas o Corinthians tem um meio-campo muito bem compactado e, sinceramente, eu acho que ele terá poucas oportunidades devido do jogador que o Corinthians tem no meio de campo. E aí, fiel, na sua opinião, quem sai, quem chega nessa próxima janela que se abre dia 10 de julho? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho aí do presidente Augusto Melo, que acabou concedendo entrevista para o programa aí CNN Sport e rasgou o verbo ao vivo. Augusto falou do fechamento de patrocínio milionários, né? E detalhou a negociação aí com a Adidas. Augusto, na presidência, dizia que a negociação era de R$1 bilhão, né? E agora, afastado provisoriamente, continua dizendo que o contrato com a Adidas para fornecer materiais era de R$1 bilhão em 10 anos. Isso significa 100 milhões por ano. Então, um contrato que ele deixou praticamente pronto, elaborado, em cima da mesa do Corinthians. E agora, como o Augusto está afastado, quem está dando continuidade nessa negociação é o novo presidente interino, Osmar Estado. Augusto também falou dos problemas da Nike, né? Deixando faltar material. E diz Augusto que a preferência não era para a Adidas, a preferência era para a Nike. E a Nike prometeu para ele que cobriria a oferta, a proposta da Adidas. Que a Nike pretende continuar, né? Não vai medir só se for continuar. A Nike entende que os valores que paga o Corinthians já está defasado, que é em torno aí de 30 milhões por ano. Então a Nike gostaria de ficar e ia fazer de tudo. Mas Augusto fora agora não sabe como é que está a negociação. Então o Corinthians precisa aí o quanto antes, né? De organizar, de preparar, né? E Augusto, né, sem papas na língua, falou de vários problemas. Augusto também explicou aí o caso da VaideBet, né? E falou da Esporte da Sorte, que é a atual patrocinadora do Corinthians, né? Tem um contrato com o Corinthians aí de 103 milhões por ano. Esporte da Sorte, antes era a VaideBet, depois rescindiu o contrato e entrou aí a Esporte da Sorte, que tem também um contrato espetacular com o Corinthians, pagando em torno de 103 milhões por ano. A VaideBet, o caso da VaideBet, Augusto acabou sendo indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, né? Pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavar dinheiro. Augusto afirma que não há irregularidade, porque todo o contrato que ele assina, primeiro quem assina é o seu jurídico, é o seu compliance, é o seu departamento de marketing, é seu administrativo e seu financeiro. Ele falou, a minha assinatura é a última. Então todas as pessoas sabem de tudo que está acontecendo. Então não há irregularidade nenhuma. Ele falou assim, e ele entende que precisa que a Polícia Civil não sabe porque foi indiciado, mas quer que tudo venha às claras para saber, né? Então, na entrevista do Augusto, né, ele soltou o verbo, não mediu as palavras, né? Acabou aí ficando em algum momento meio chateado, irritado com a situação, né? Dizendo que a dívida do Corinthians tem jeito, né? Os juros do Corinthians é em torno de 300 milhões por ano, né? E Augusto disse aí no seu curto mandato de 1 ano e 5 meses, ele trouxe mais de 1 bilhão e 800 milhões para o Corinthians no ano de 2024. Quer dizer, colocou os pagamentos dos jogadores tudo em dia, tudo organizado, e Augusto acredita que dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio, para ratificar ou reconduzir ao cargo, e ele acredita que será reconduzido ao cargo do Corinthians, né? E dizer que vai voltar mais forte, com uma experiência muito mais, né, apurada, sabendo quem pode confiar, quem não pode confiar. Então, Augusto deu uma coletiva
e sem medo, né, Augusto acabou se defendendo aí de todos os problemas da casa vai de betting, de ciamento, né, de tudo que aconteceu no Corinthians, que as pessoas levou para as páginas judiciais. Augusto explicou e se defendeu de todas as situações. E aí, fiel, o que vocês acharam? Augusto tem razão no que está falando? Ou Augusto está sendo apenas um personagem? Quero que vocês usem o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário a respeito de toda essa situação que Augusto Melo está passando no Corinthians. Passou, está passando, ainda vem ainda. Dia 9 tem a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar ou reconduzir ao cargo. Então use o espaço no vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.